Hoje nós vamos olhar para o texto mais macabro de todo o Antigo Testamento. Está no livro de Juízes e conta a história do levita e da concubina que abandona o levita, talvez por causa de uma traição ou não, acaba sendo entregue a uma turba ensandecida que queria estuprar o levita e ela acaba esquartejada pelo próprio amante. É uma história cabulosa, mas que muitas vezes nós não entendemos bem o que é que Deus quer nos ensinar por meio de uma mensagem tão difícil. Bom, seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura e este é mais um De Olho no Texto, nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento, aqui do 2 Dedos de Teologia. Juízes é um livro difícil de digerir. Vez após vez, nós vemos o povo de Deus se afundando em pecados como idolatria, prostituição, vilipêndio de instituições religiosas. Conforme já falamos um pouco no nosso vídeo sobre Jefté, essa foi uma época de grande decadência moral e espiritual de Israel. A epígrafe, que se repete: naquela época não havia rei em Israel, mostra que o povo não somente carecia de um rei, mas também que Israel não reconhecia Jeová como o seu único rei. Se no livro dos reis, quando o povo tem um rei, estes reis levam o povo a pecar, Juízes nos mostra que quando o povo não tem um rei, ainda assim eles se afundavam muito mais no seu pecado. Outra máxima conhecida no livro é: e faziam o que lhes parecia certo. Mostra como a maldade do pecado que há no coração humano pode levar a atos inimagináveis. O esquecimento da lei e o desconhecimento do Senhor são as razões de toda essa desgraça. Quando o ser humano se esquece de Deus, ele segue seus próprios desejos e ao fazer isso, eles perdem mais e mais da sua humanidade, e nessa perda, as mulheres muitas vezes são as que mais sofrem. A narrativa de Juízes 19, que conta a história de um levita efraimita e sua concubina, é indigesta e culmina numa atrocidade e posteriormente numa guerra entre as tribos. A história já começa com pontos importantes a serem notados. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém, de Judá. Em primeiro lugar, o autor enfatiza pra gente a falta de um rei, a falta de alguém para governar e direcionar o povo e a falta do próprio povo de reconhecer Jeová como seu rei. Em segundo lugar, o levita, um homem que deveria ser exemplo de santidade para o povo e um representante da lei de Deus, toma uma concubina para si. O levita não buscou uma esposa, mas sim um amante. Isso já mostra a depravação do seu coração aqui. A relação desse homem com essa mulher não era uma relação de amor mútuo como a de um casamento, mas algo puramente físico e sexual, porque é isso que concubinas representavam. O levita sequer buscou se casar, ele simplesmente queria satisfazer o seu desejo sexual. O texto seguinte então traz algumas possibilidades diferentes de tradução. Na primeira possibilidade, a concubina teria se irritado por causa de alguma coisa que o levita possivelmente fez. Não nos é revelado o que foi isso, mas nós temos uma pista de uma conduta do levita, o qual teria atitudes que provocaram a ira da mulher. Na segunda possibilidade de tradução, ela teria sido infiel, ou mais literalmente, agido como uma prostituta. Também não sabemos que infidelidade foi essa. Precisamos lembrar que na cultura de Israel, o simples ato de uma mulher abandonar o seu marido já seria motivo para considerá-la uma adúltera. As duas leituras são muito possíveis no hebraico e há bons proponentes de ambos os lados aqui. Defendendo a leitura de agiu como prostituta, nós temos o Timothy Keller, e defendendo a leitura que ela só se irritou com o levita, temos Arthur Condell e Leon Morris. No contexto de Juízes, ambas as leituras são possíveis. Condell e Morris preferem a leitura onde a concubina se irou porque o adultério seria algo punido com a morte, mas uma discussão possibilitaria uma reconciliação. Por outro lado, é bem possível que ela tenha o traído ou simplesmente o abandonado, visto que ele a tratava como uma mera concubina. Eles ficaram separados por 4 meses. Após esse tempo, o levita foi em busca de reavê-la. Junto com o seu servo e 2 jumentas, ele parte para Belém de Judá, a cidade do pai da concubina e onde ela estava, e lá chegando, é bem recebido pelo pai dela. É importante notar mais um ponto aqui. Nenhum dos personagens apresentados até agora, nem os que seriam apresentados posteriormente, são nomeados. Eles simplesmente são apresentados como um levita, uma concubina, um servo e o pai da concubina. E posteriormente, um homem velho e os homens da cidade. Daniel Bloch cita 2 pontos levantados acerca da falta de nomes nessa narrativa. Em primeiro lugar, o anonimato expressa o que foi declarado no início da narrativa. Aqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Isso significa que o levita representava todo o levita aqui na história. A concubina parecia representar toda a mulher, o sogro representava todo hospedeiro, o velho todo estrangeiro em uma cidade benjamita. Todo convidado poderia ser maltratado, toda mulher poderia virar uma vítima em potencial de violência sexual, assassinato, desmembramento. Todo levita parecia estar fora do caminho de Deus. Ironicamente, assim como o levita desmembraria sua concubina, a nação se uniria como
um só homem para desmembrar a si mesma, segundo o capítulo 20 do mesmo livro. O anonimato é um dispositivo literário deliberado que foi adotado para refletir a universalidade da canonização de Israel. Em segundo lugar, o anonimato dos personagens reflete a desumanização do indivíduo em um mundo canonizado. Ter um nome é ter uma identidade. Ter um nome é ter uma significância em uma comunidade. O levita, nessa narrativa, não tem nome. Para os homens de Gibeá, ele é somente um objeto. A concubina é reduzida só à sua carne, a qual os violentadores devorariam, e o seu marido iria esquartejá-la. O anonimato não somente expressa qualidades corporativas aqui, mas também desconstrói a significância e a identidade. O anonimato mostra a desintegração do valor individual e a falha da comunidade em reconhecer esses indivíduos. Nesse contexto terrível, as vítimas perdem a individualidade e a humanidade por causa da profundidade que o pecado se enraizou em seus corações. Outra coisa ainda é estranha no texto. Ainda que a hospitalidade fosse algo esperado dos israelitas, o pai da concubina exagera na insistência para que o levita ficasse em sua casa. O que esse homem poderia querer, nós não sabemos ao certo. A insistência poderia ser pelo fato dele querer um ambiente e um tempo de reconciliação. No entanto, também poderia ser simplesmente pelo fato dele ver positivamente um levita em sua casa. Semelhantemente à narrativa do levita na casa de Mica, nos capítulos anteriores, aquele homem poderia estar simplesmente vendo benefícios para si por ter um levita na sua própria casa e só isso. Depois de 5 dias, o levita parte de volta para sua própria casa. A sucessão rápida dos verbos, ele se levantou, partiu, chegou até as alturas de Jebus, indica que o levita tinha pressa em sair dali. Se observarmos toda a interação, desde que o levita chega na casa do pai da concubina até sua partida, o que a concubina faz? Do que ela participa? Ela está presente, mas não está ativa no que acontece. Ela é marginalizada, é tornada invisível. A única vez nesse trecho que a concubina faz parte da ação é a primeira tentativa de saída. O verso 5 diz: no quarto dia, madrugaram e se levantaram para partir. No entanto, nota a diferença para o verso que descreve de fato a saída. No quinto dia, ele se levantou de madrugada para partir. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. O foco do discurso está no homem aqui. A concubina não é atuante, nem sequer sabemos se ela estava voltando com ele de bom grado ou por algum tipo de imposição. Nesse contexto terrível, ela foi tão marginalizada que pouco importa o que ela acha ou quais são suas próprias ações aqui. Podemos considerar que a única coisa que a concubina fez por sua livre vontade foi voltar para casa do seu pai. Durante todo o restante, ela estava passiva, na dependência das ações e decisões dos homens. Isso nos mostra como aquela mulher não passava de um objeto sexual para o levita. O levita, a concubina e o servo dele partem e se aproximam de Jebus, uma cidade que naquela época não pertencia a Israel. E isso já nos mostra o descumprimento do povo em seguir o que Deus havia ordenado ao permitir estrangeiros no seu meio. O servo do homem sugere que eles ficassem ali, para que não passassem a noite ao relento. Porém, seguindo o bom senso, o levita diz para eles andarem mais um pouco até Gibeá, uma cidade israelita, onde seria natural encontrarem algum tipo de abrigo e mais segurança. No entanto, o que eles encontram ao chegarem em Gibeá é descaso. Permanecendo em um local visível, os viajantes não encontram solidariedade nem hospitalidade. Então, um velho, que era natural da mesma cidade do levita, os chama para casa, dizendo: só não passem a noite na praça. Os viajantes estavam numa praça à vista de quem passasse por ali, mas foi um residente natural de outra cidade que o chamou para passar a noite em sua casa. Há uma urgência nas palavras deles que demonstra que ele sabia que aquela cidade não era muito boa. Só não passem a noite na praça. Parece indicar que o velho sabia os perigos que aquela cidade poderia oferecer. E novamente, temos mais um personagem sem nome. Os viajantes se alegram na casa do velho e então acontece o clímax da ruína. Homens cercam a casa do velho, ordenam que lhes entregassem o levita para que eles o violentassem. Esses homens de Gibeá são descritos como filhos de Belial. A interpretação mais comum dessa expressão é que eles eram filhos da inutilidade ou filhos sem valor. É o que significaria de forma literal. Alguns fazem conexão com a divindade babilônica da vegetação, que seria possivelmente também a divindade do submundo, o que seria sinônimo de abismo ou Sheol, um lugar sem volta, o lugar dos mortos. Essa visão é fortalecida pelo Salmo 18, onde Belial corresponde à morte e Sheol no paralelismo dos versos. Nesse trecho, há um evidente paralelo com a história que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Baseado nisso, Bullock levanta pra gente 4 pontos para percebermos o fato. Primeiro, ambas as passagens possuem a mesma quantidade de palavras no hebraico. Em segundo lugar, 16 palavras, cerca de um quarto, que há na passagem de Gênesis com Sodoma e Gomorra, ocorrem aqui também em Juízes. Em terceiro lugar, 24 expressões de Gênesis possuem uma contraparte em Juízes muito parecida. Em quarto lugar, as vítimas oferecidas são mulheres, 2 filhas em Gênesis, a filha e a concubina em Juízes. Com isso, o autor intenciona causar um déjà vu nos leitores. Ele quer dar a entender que o pecado daqueles homens de uma cidade israelita era igual ao pecado dos moradores de Sodoma. E novamente, não há descrição de nomes. Isso mostra que isso seria esperado por quaisquer que fossem as pessoas daquela cidade. Chocando ainda mais, o velho, que parecia ter sido solidário, chega ao ponto de oferecer sua filha virgem
virgem e a concubina do levita, para que aqueles homens fizessem o que lhes parecesse certo. Pela segunda vez, uma filha virgem está prestes a ser sacrificada pelo sentimento de obrigação moral pervertida de um pai. Os versos dizem o seguinte: o dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam essa maldade, já que o homem está em minha casa, não façam a loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem, mas não façam a loucura dessas com este homem. Ele tenta proteger este homem porque ele era um levita. Para ele é aceitável, como uma alternativa à maldade e loucura de um estupro coletivo, que eles fizessem o que bem quisessem com as outras duas mulheres. Para evitar que um homem fosse estuprado, aquelas duas mulheres poderiam ser estupradas. O levita, pensando em si, entrega a concubina para eles e eles a violentam a noite toda. Barry Abbe comenta com precisão que os dois personagens cujas ações estavam sob o maior escrutínio são aqueles que permaneceram dentro da casa, o homem e o levita, e nenhum deles se saiu bem. Ou seja, nada disso sobre aqueles que tiveram as ações mais dignas de repreensão nessa história. O homem que ofereceu sua filha e a concubina, e o levita que entregou como uma carne a cachorros. Para o levita, a concubina não tinha valor algum, poderia ser sacrificada para que ele salvasse a própria pele. Ele nem sequer tentou dialogar, fugir, clamar a Deus por salvação, ele simplesmente entregou a própria mulher. Após essa noite de pavor, a mulher volta se arrastando como pode para casa, e para piorar ainda mais a situação, o levita não demonstra revolta nenhuma pelo que houve, nem compaixão pela mulher. Ele simplesmente ordena que ela se levante. Não obtendo resposta, ele a põe sobre o seu jumento e ruma para casa. Chegando em casa, ele a esquarteja e envia os pedaços dela para as 12 tribos. Uma coisa torna tudo isso ainda mais terrível, é que não há uma declaração clara se a mulher estava morta de fato ou simplesmente desacordada. Não sabemos se o levita esquartejou o corpo morto por causa do estupro, ou se ele matou essa mulher. Isso só mostra o quanto aquela mulher não significava nada para ele. Ele pode ter sido tão agente da morte dela quanto seus violentadores, e a ausência de uma declaração disso no texto é o que torna a história ainda mais macabra. Quando o autor se cala quanto a isso, ele mostra que não importava para aquele homem a condição daquela mulher. Como vemos nos capítulos que se seguem no livro de Juízes, a atitude do levita ocasionou uma guerra entre os próprios israelitas. A grande ironia é que o levita esquartejou a mulher, que sequer era uma só carne com ele, e faz com isso que todos os homens de Israel se juntem como um só homem contra essa cidade. E, ao se juntarem como se fossem um só homem, os homens de Israel esquartejam a si mesmos ao se dividirem e matarem uns aos outros. Essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia, tanto que Oséias cita o ocorrido em Gibeá para denunciar o pecado do povo séculos depois. Não se alegre em Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e neste pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Vemos nessa história a que nível de perversidade o ser humano pode chegar quando esquece de Deus. Perda de humanidade, do valor ao próximo, objetificação, egoísmo, homossexualidade, estupro coletivo, anulação da mulher. Se Deus é esquecido, o pecado aflora a níveis inimagináveis e se passa a tolerar o que antes seria impensável. Passa-se a achar aceitável males que antes sequer seriam cogitados. A gravidade de deixar de considerar Deus para dessa forma buscar fazer o que parece bom e assim buscar viver tudo o que se quiser, sendo ainda mais humano, é rumar ao contrário de tudo isso e se tornar cada vez menos humano. Esse é o De Olho no Texto de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira às 10 horas da manhã, mas esses vídeos extras saem em outros dias, sempre graças aos membros do canal que financiam o 2 Dedos de Teologia e nos ajudam a fazer esses vídeos mais parrudos aqui pro YouTube. O De Olho no Texto é totalmente patrocinado pelos nossos membros. Considere ser um também, e com valores variados, você pode escolher um deles. Você nos ajuda a manter a exegese do Antigo e do Novo Testamento relevante aqui no YouTube. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.